Olá, boa noite. Eu sou o Ramon Andrade, sou lobo xamã, sou um terapeuta holístico. Trabalho aí com diversas técnicas, incluindo o baralho cigano e o tarô. Hoje eu vim fazer um vídeo de algo que eu percebi em comum em vários atendimentos que eu realizei nas 2 últimas semanas. E eu percebi um conflito muito grande entre algumas pessoas. E esses conflitos, quando a gente vinha a verificar nas cartas ou nas dinâmicas ocultas que estavam acontecendo, eram conflitos internos, eram conflitos que estavam mais dentro da pessoa do que fora. Que lógico que um conflito interno reverbera de fora também, né? Reverbera nas construções que essa pessoa está tentando desenvolver, nas coisas que ela almeja, nas metas, objetivos, nas relações, né? Então, lógico que tem uma consequência, sim, na esfera material, mas ao perceber que esse movimento ele estava muito mais dentro, né, a causa raiz, a dinâmica oculta estava muito mais dentro dela, eu achei interessante. E o que eu achei interessante é que algumas pessoas eram o feminino e o masculino em desequilíbrio, né? A pessoa tentando sufocar o masculino e fazer existir só o feminino, ou a pessoa tentando sufocar o feminino e tentando fazer existir só o masculino. Percebi isso na carreira. Então, assim, a pessoa tinha um conflito muito grande entre duas carreiras que eram totalmente oposto, mas que traziam um certo equilíbrio e elas dependem uma da outra, né? Por exemplo, uma área totalmente exata e a outra totalmente humana, trabalhando com curas, algo mais subjetivo, né? E a outra mais racional, mais pé no chão, mais exata. Ah, Dentro do universo mais feminino, mas que também tem nos homens, né? Tem em nós, mas a questão da mulher, a sensualidade ou a não sensualidade, né? O equilíbrio ali, a busca do equilíbrio interno, esse conflito demonstrando ali, né? Onde a moralidade e o pudor ou aquelas crenças que foram impostas e colocadas não permite que a mulher exerça a sua sensualidade. O homem também, né? Mas o homem já exerce isso com mais liberdade. Em cima da mulher, nós sabemos que existe, infelizmente, uma crença muito grande e negativa que tenta colocar a mulher numa prisão para não trazer à tona esse lado dela. E a questão aqui não é o julgamento do que é certo ou errado. Aqui eu venho trazer a questão do equilíbrio, da harmonização, né? E quando eu falo da harmonização, não quer dizer que a mulher não possa ser sensual, não é isso, mas ela precisa ser sensual onde cabe a sensualidade. Assim como também ela vai ter que ser mais, entre aspas, mais recatada quando cabe, né? E aí é diferente quando cabe do que quando impõe, né? Essa é a grande diferença, né? Essa dualidade humana, né, que todos nós temos, ela precisa vir em equilíbrio, né? Então, numa casa religiosa onde se tem algumas regras, eu não vou impor a minha sensualidade naquele local, né? Eu vou trazer uma vestimenta, vou trazer uma persona, uma energia que é mais apropriada para aquele local, por exemplo, tá? Uma modelo, por exemplo, uma modelo, ela precisa levar e trabalhar com a sensualidade dela no local de trabalho, porque o trabalho dela demanda aquilo, né? E em alguns outros contextos, dentro do trabalho, a sensualidade ela não é bem-vinda. Então, por isso a dualidade e o equilíbrio. E quando a gente fala de dualidade e de equilíbrio, me vem o símbolo do Yin e o Yang, né?
que fala exatamente disso. Fala sobre o equilíbrio entre essa dualidade, a harmonia entre essa dualidade. E quando eu trago esse símbolo aqui, eu não quero falar da esfera teórica, de onde surgiu, para onde vem, quem criou, não. Na China, ele já vem falando disso de harmonia, né? Entre o yin e o yang, entre luz e sombra, entre feminino e masculino, né? E aí cada vertente traz e incorpora um significado dentro disso. E o que eu venho trazendo aqui para você hoje não é essa questão teórica, é a questão na prática. Como que isso funciona na prática? Como as pessoas têm esse conflito na prática e como fazer para desvencilhar desse conflito, né? De integrar. E exatamente no tarô de Osho, ou Osho, né? Porque cada pessoa fala de uma forma, mas ela fala sobre isso, olha. Ela fala sobre a integração. A carta chama integração e ela vem com símbolo. Inclusive, a persona, né, o personagem da carta, ele também é dividido ao meio. Mas sem uma das metades, ele não fica completo. Gera um vazio, né? Então, quando eu excluo uma das metades, gera um vazio. Aqui está bem na parte física, né? Então fica mais fácil de ilustrar, né? Se você tira metade do corpo, gera um vazio do lado oposto. Só que muitas das vezes esse vazio ele é interno, gerando uma falta de conexão profunda com você mesmo. Gera aquele vazio, você não sabe o que é e na verdade foi uma parte sua que você matou ou enterrou ou subjugou ou jogou nas sombras, preferiu não olhar. E aí gera esse vazio. Não quer dizer que para todo vazio seja essa a causa, não é isso. Mas boa parte das causas desse vazio é ali você negando uma parte de você mesmo. Você não deixando existir, ou não deixando harmonizar essa dualidade dentro de você. E a harmonia é que vai gerar a completude. Não é eu ter um lado sombra e eu simplesmente fazer com que ele suma e não olhar para ele, não desenvolver ele, né? Freud, ele falava sobre sublimação da sombra. Sublimação daquela característica. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente agressiva desde pequena, desde nova, ela não ficou, ela tem. Se você treina essa pessoa e se ela se permite ser treinada, ela pode virar um excelente lutador ou uma pessoa excelente na competição, né? E aí é onde a gente também precisa entender o nosso lugar no mundo, né? E ver aquilo que ressoa com a nossa alma. Isso é muito importante para que eu possa trabalhar dentro do meu equilíbrio, mas trabalhar como diz Confúcio, né? Trabalhe com o que goste e não terá que trabalhar nenhum dia de sua vida. E quando ele fala isso, eu entendo que é exatamente isso. Você ser inteiro onde você trabalha, você não precisar excluir nenhuma das suas partes. E pelo contrário, você conseguir empregá-las muito bem, principalmente aquelas que faz mais parte de você. E vem também aí a teoria das múltiplas inteligências, né? E quanto mais próximo você trabalhar dentro do seu perfil de inteligência, né? Ou seja, perto da inteligência que é predominante em você, ou seja, se é sinestésica, se é intrapessoal, se é interpessoal, se é lógica, enfim, seja qual for o tipo de inteligência, mas quanto mais próximo você trabalhar dentro dessa que você tem em maior predominância dentro do seu perfil, mais fácil é para você trabalhar. Mais fácil é para você desempenhar aquela função. Isso é muito importante, porque quando você está inteiro na vida, a sua vida começa a fluir. Financeiramente, amorosamente, afetivamente, na sua família, tudo começa a fluir melhor. Porque você passa a entender os seus limites também e você passa a impor alguns limites.
Entender os seus limites é não se forçar a estar onde não te cabe, onde não faz sentido para você, onde é pesado para você. E impor os limites é não deixar com que invadam o seu espaço com aquilo que não ressoa com você e não faz sentido com você. Isso é muito importante, isso é muito saudável, né? A distância saudável. Às vezes nós precisamos manter a distância saudável de alguém e às vezes nós precisamos fazer com que essa pessoa mantenha uma distância saudável. É os limites. E quando eu falo de limite aqui, eu lembro até da própria emoção raiva. Muitas das vezes as pessoas anulam essa emoção como se fosse algo feio, como se fosse algo repugnante. E a raiva bem gerida, ela é a energia que me impulsiona a colocar limite, a dizer aquele não que eu tanto desejo dizer e muitas das vezes engasga. Então a raiva, às vezes, ela é necessária. E sem falar que ela é um sentimento inerente, pertinente ao ser humano, né? Então, se eu tentar não sentir raiva em nenhum momento, eu também gero um vazio. A diferença é a gestão emocional, né? Eu posso sentir raiva e achar que eu vou ter que bater em alguém para aliviar essa raiva. Essa aí é a raiva não gerida, né? Aquela que me cega, aquela que tomou o controle, aquela que me cegou, dominou a mente. E dominando a mente, ela faz você fazer aquilo que muitas das vezes você não faria. E aí está a importância da gente olhar para aquele lado que a gente tanto renega, para aquela emoção que a gente tanto renega. Olhar para aquela emoção ou para aquela situação, olhar para aquela parte sua que você acha que ela tem ali um motivo de vergonha ou tem ali um motivo onde você se subjuga de ter aquilo e olhar e tentar fazer a integração de uma forma gerida, de uma forma equilibrada e harmoniosa. E aí, quando você faz essa integração, essa unção, e você se torna inteiro ou inteira, você ganha força para fluir na vida. E quando você ganha força para fluir na vida, fica muito mais fácil a nossa caminhada. A sua caminhada vai ficar muito mais potente, muito mais direcionada e muito mais forte. Porque ao invés de parar no conflito que gera vazio, você usa todo o seu ser e todas as suas potencialidades de forma gerida para te levar onde você gostaria de estar. Então, nas sessões, a condução ela não é em excluir ou renegar um, e sim em observar em como gerir, trazer à tona, acolher e dar sentido para aquilo, mas de uma forma positiva, de uma forma gerida, para que você possa ir mais longe inteiro. E só quando você está inteiro, você cria uma conexão profunda com você mesmo. E você só consegue criar uma conexão profunda com o outro quando você está plenamente conectado com você mesmo. Não tem como você criar uma relação afetiva, romântica ou familiar com uma conexão saudável e equilibrada e profunda se dentro de você não existe essa conexão, se você não está conectado com você profundamente. E aí, quando você está conectado com você profundamente, gera integração, gera harmonia, gera potencialidade de vida. Perceba também que não é linear. O que seria isso? Né? O que seria esse não ser linear? Esse corte, ele não é reto. Perceba que o yin, ele vai um pouco para o lado do yang, assim como o yang vai um pouco para o lado do yin.
Assim somos nós. Nós, seres humanos, não somos lineares. Não é uma constância. Por que que eu digo isso? Uma pessoa que sublimou ali a agressividade, se tornou uma pessoa competitiva ótima para aquilo que requer competição, um belo lutador, independente da arte que ele escolha, ele não precisa seguir aquele padrão de agressividade fora do trabalho dele, fora do esporte que ele escolheu, né? Por isso não é linear. Você não precisa permanecer. Você pode utilizar quando é necessário. Uma pessoa que tem uma raiva que ela não consegue controlar, lembrando que tem outros fatores, gatilhos, traumas que precisam ser analisados quando a gente fala de raiva, né? Mas a raiva em si, ela também não é linear. Você não fica com raiva todos os dias, né? Vai ter aquilo que te acontece, gera uma raiva, a raiva passa, depois de um tempo, ou conforme a situação, você volta a sentir novamente. Não é linear. A sombra e a luz também não é linear. A alegria e a tristeza também não é linear. Vai ter dia que a gente vai estar muito alegre, vai ter dia que a gente vai estar mais ou menos, tem dia que a gente está triste. E isso é natural do ser humano. O que não é natural é a permanência. Se eu me permanecer triste por muito tempo, não é natural, porque está linear. E o linear não faz parte do ser humano, né? A gente vive por transições, né? E por isso é importante essa integração e entender que não é que você vai viver com aquilo que você não gosta e sendo apenas aquilo, porque a gente não é apenas uma coisa. Nós somos várias coisas. O ser humano é muito complexo e muito subjetivo. Cada um é de um jeito. Cada um vai conseguir identificar a sua não linearidade de uma forma, nem sei se existe essa palavra, tá? Mas essa harmonia que ela é feita e ela é necessária para que a gente possa entender os nossos momentos e entender o que eu vou usar e quando eu vou usar. Se eu estou num ambiente completamente tumultuado, cheio de discórdia e briga, se eu entro nessa mesma energia, eu potencializo aquilo. E a tendência é aquilo não acabar. Se eu percebo esse padrão e eu venho com pacificação, com paciência e calma, a tendência de chegar a uma resolução é muito maior. Porque você não é linear. Nós não somos linear. Nós somos uma junção de tudo da nossa existência. E aí, o vazio, ele só vai passar quando você entender isso. Quando você não tentar mais esconder nada que é você. E aí, lógico que depois você precisa, nós precisamos aí avaliar uma forma para que você conviva bem com isso, ou para que você positive isso dentro da sua vida, para isso não trazer danos para você. Sabe aquele vazio que muitas das vezes a mulher ou o homem sente e fica tentando colocar um parceiro afetivo e romântico dentro desse lugar? Na maioria das vezes, tá? Não é sempre, nós não somos lineares e cada um tem a sua subjetividade, as suas características, mas na maioria das vezes esse parceiro vai vir com algum aspecto daquilo dentro de você que você fez questão de excluir. Só que a vida é harmoniosa, né? Então o que que ela vai fazer? Vamos trazer aquilo de novo que você não quer olhar, mas agora num parceiro romântico ou numa parceira romântica. E vamos colocar dentro de você. E aí você fica tentando tampar esse vazio com uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo vivendo uma infelicidade, porque aquela pessoa não tem nada a ver com o que você busca hoje conscientemente.
e ela só veio te lembrar daquilo que você excluiu dentro de você mesmo. Ela só está ali para isso. E quando você aceita, tampa esse buraco de você mesma, se tornando inteira, você larga o padrão de trazer uma pessoa sempre com alguma característica que te remeta àquilo para tampar esse vazio que você quer tampar de alguma forma, mesmo assim, mesmo colocando uma pessoa que não ressoa com a sua energia. Não é saudável fazer isso. Mas você pode, se for uma escolha, mas não é saudável. Por isso é importante olhar para você de forma completa, não esconder nada de você mesmo, aceitar as suas partes e depois positivá-las, fazer gestão dessas partes, para entender quem é você, não sentir mais esse vazio, tá bem? Bom, eu senti vontade de última hora de gravar esse vídeo. Se você quiser aí tirar um print dessa carta, não sei se vai sair de uma forma legal, de preferência espera quando eu tiver com a carinha bonitinha, né? Tô brincando. Mas tira aí um print dessa carta e reflita quais são as sensações que ela te traz, sentimentos, pensamentos, anota em algum lugar e começa essa busca. Para você que deseja auxílio nessa jornada, eu vou deixar um link abaixo do meu site. Lá tem as sessões terapêuticas holísticas, lá tem também as tiragens com baralho, tá? Com baralho cigano, eu uso o tarô, os arcanos maiores também. E você consegue adquirir a sua sessão por ali. E aí a gente agenda a sua sessão, tá bem? É isso, eu intenciono que vocês fiquem bem, intenciono muita luz na jornada de vocês. E quem gostou desse conteúdo, curta, compartilha, me segue para mais, né? Vai ser uma honra ter vocês na minha alcateia, tá bem? Gratidão e até breve.